Bem, Hoje, Rose. nossa chefe está aí. Estou tentando resolver umas coisas, mas vou escutar. Tá bom, professora. Perfeito. Bom dia, Rose. Todos, é um prazer estar aqui outra vez. Vamos se apresentar, né, Quer professora? começar? Vai lá. Tudo bem. Meu nome é Alan, sou professor da Escola Paulista de Medicina, faço parte do grupo técnico que presta assessoria científica para o Ministério da Saúde na questão do Covid. Nós temos um grupo grande, liderados pela professora Rosiane, que está aqui presente, e é legal que a gente está junto com o manual que a gente redigiu há um tempo atrás, que está sendo atualizado, está quase pronta já a atualização dele. A gente também fez algumas videoaulas e a gente também vem fazendo essas lives para discutir casos que já aconteceram em diversos estados. É justamente para a gente ver o que se pode melhorar em todos os lugares. O que a gente vem observando é que existe um grande problema de fluxo, e é o principal, muito mais do que a assistência, a gente vem vendo um problema de fluxo, né, nos diversos lugares, principalmente quando a gente observa ali a ponta, o atendimento de ponta, tem um problema de encaminhamento muito forte mesmo, né. Então, nosso objetivo aqui nunca é ser médico do dia seguinte, mesmo porque a gente não é, né, porque a gente também está na linha de frente, então, a gente também tem as mesmas dificuldades, os mesmos problemas, e as mesmas dúvidas de quem está lá na frente, né? Então, acho que esse é o principal, né? Então, eu queria agradecer a presença de todos e pedir para a professora Vera se apresentar também, para a gente poder começar. Bom dia a todos. Faço das minhas palavras as mesmas do Alan, né? É um prazer estar aqui. Eu acho que a única lado positivo do Covid foi a gente poder ter oportunidades de conversar com o país inteiro, né? Então, hoje está sendo muito satisfatório da nossa parte poder passar um pouquinho da nossa experiência, das coisas que a gente tem aprendido, né? Então, a gente fala sempre que a gente está aprendendo. O Covid é como trocar o pneu do carro com ele andando, né? Então, a gente está aprendendo aos poucos. E, realmente, o objetivo aqui não é de crítica, é só de colaboração, né? Porque nós também somos da linha de frente. No meu caso, além de ser da linha de frente, sou gestora também de uma maternidade, então sei exatamente os problemas que a gente enfrenta de todos os lados. Meu nome é Vera, eu sou docente da Faculdade de Medicina de Botucatu, da Unesp, então é um prazer estar aqui, e prazer estar com a Rosiane aí ao nosso lado, né, também como ouvindo a discussão. Ela é a nossa presidente do nosso grupo, ela que coordena, junto do Ministério. Então, esse grupo são formados de 18 professores do país inteiro, né, de várias regiões, e aqui a gente está para colaborar, tá? Então, a gente podia começar, Ângela, você poderia começar a apresentação, para a gente não perder tempo com conversa. Bem, vamos lá. Bom, me apresentando, meu nome é Ângelo, eu sou hoje chefe do Departamento de Ginecologia e Obstetrícia aqui da Universidade Federal do Mato Grosso, né? Sou presidente da Sociedade Mato Grossense de Ginecologia e Obstetrícia. E a gente, aqui, né, no Mato Grosso, nós temos o Hospital Universitário nosso, o Júlio Miller, que é um hospital que acabou se tornando uma referência para a Covid, e a nossa UTI hoje, ela se tornou, nós temos, se não me engano, 10 leitos de UTI, e ela acabou se tornando uma referência para a Covid em gestantes, né? Coisa que ano passado nós tínhamos aí 1, 2 pacientes internadas, recebia alta uma, entrava outra. Hoje nós estamos rodando aí com em torno de 8 pacientes internados desde abril, né? E a gente não consegue baixar disso, né? Sai uma, entra outra. Graças a Deus a nossa UTI aqui, né, tem uma expertise muito boa, né? Então a gente tem perdido poucos pacientes, né? E a UTI nossa aqui é uma UTI de boa qualidade. Deixa eu colocar aqui a apresentação. Não tenho muita habilidade aqui, gente. Qualquer coisa vocês vão me corrigindo aí. Tem uma flechinha apresentar agora, uma flechinha para cima no isso, meio, né? Tela inteira. Aí, tela inteira. Aí você clica na pequena tela que apareceu, Uhum. aí compartilhar.
Deixa eu só abrir a aula aqui. A apresentação aqui. Aí nesse negocinho de baixo põe ocultar, né? Uhum. E aí é só colocar em modo de apresentação, vai ficar ótimo. Então, lá. Foi? Perfeito. Bom, vamos lá então. O caso que nós vamos apresentar hoje, né? Letícia Maria Ferreira é uma paciente de 28 anos. A escolaridade dela nós não conseguimos ter informação. Ela é uma paciente natural e procedente de Juína, Mato Grosso. Juína é uma cidade que fica aqui em torno de uns 600 quilômetros de distância da capital, né, de Cuiabá, aqui, que é a capital do Mato Grosso. Ela era, gesta 3/2, né? Já tinha um parto cesárea e um parto normal. Não, gesta 2/2, um parto normal, um parto cesárea, a gente considerando esse parto dela agora. A idade gestacional final dela foi de 30 semanas e 1 dia. Estava em acompanhamento pré-natal, né, no seu domicílio. É uma paciente que não tinha nenhuma comorbidade. Tá? Uma gestação atual, né, até a contaminação ali pelo Covid, uma gestação de baixo risco, de acompanhamento, né, sem intercorrências. Não temos informação da situação vacinal dela, mas acredito que não tenha sido vacinada, né, pelo nosso histórico aqui de vacinação em gestantes. A probabilidade que ela não tenha sido vacinada é muito grande. Tá? Ela iniciou sintomatologias no dia 1º de maio, né, com uma idade gestacional de 29 semanas e 3 dias. No dia 3/5, ela testou positivo, né, para o PCR, de Covid, evoluiu com a piora do quadro e foi entubada no município de residência, em Juína, e foi solicitada a sua transferência aqui para a UTI Covid nossa do Hospital Universitário Júlio Miller, quando ela veio, né, quando nós a recebemos no dia 11/5. Tá? Recebida a nossa UTI, ela estava instável, né, hipotensa, estava em uso de drogas radioativas, ventilação mecânica, em torno de saturação em torno de 85%. Trazia uma tesseritórax do dia anterior, realizada em Juína, né, onde mostrava um comprometimento aí de 70% de comprometimento pulmonar. Essa paciente manteve-se em mau estado geral, intubação orotraqueal, ventilação mecânica, hipoxêmica, né? E após 6 dias de internação na UTI Covid, a nossa equipe aqui de obstetrícia, nós indicamos a interrupção da gestação em conjunto com a UTI, né, devido à gravidade do quadro materno e evolução para a piora do quadro. Então, a interrupção dela foi no dia 17/5, ela estava com 30 semanas e 1 dia. Tá? A interrupção foi via cesariana, sem intercorrências maternas no procedimento. Essa paciente permaneceu em UTI e ventilação mecânica por 28 dias, até o dia 8/6. Dia 29/5, ela foi submetida a uma traqueostomia. Ela manteve-se em tratamento intensivo, uso de diversos antimicrobianos, guiados por cultura com germes muito resistentes. Então, ela tinha uma urocultura positiva do dia 15 para Cândida, né, sensível à micafungina e antifutericina B. Tinha um aspirado traqueal do dia 24 com Klebsiella, multiresistente. Uma hemocultura do dia 28/5, né, com estáfilos, multiresistentes. Recebeu alta do UTI para a enfermaria já traqueostomizada, no dia, se não me engano, dia 9/6, né? E para a enfermaria ela foi com diagnóstico de uma polineuropatia de doente crítico, apresentando fala lentificada, força muscular grau 2 em membros inferiores, sensibilidade reduzida em membros inferiores bilateralmente, evoluiu com melhora progressiva do quadro, e no dia 25/6 essa paciente recebeu alta hospitalar, né? E foi encaminhada, né, para o ambulatório nosso aqui de fisiatria e de fisioterapia para a recuperação desse quadro neuropático. O RN, né, teve um peso de 1,350 kg, sexo feminino, o Apgar de 0,4, nasceu hipotônico, cianótico, frequência cardíaca muito baixa, né? Recebeu as medidas de suporte, intubação orotraqueal, foi encaminhada à UTI nossa neonatal, né?
teve um RT-PCR de lavado traqueal e gástrico do dia 17 negativo, repetido o RT-PCR de lavado traqueal no dia 20 também negativo, né? No dia 10/6, esse CRN foi encaminhado ao 5, que é a nossa unidade semi-intensiva, né, para uma recuperação nutricional, aonde ele se encontra até o momento, né? Hoje está com um peso de 1,720 kg e está tendo uma boa evolução do quadro, né? Na gestação, nós fizemos a paciente um Doppler no dia 12/5, que mostrava uma gestação de 27 semanas e 5 dias, com peso de 1,156 kg, com ILA normal e com Doppler também somente de um aumento de pulsatividade na artéria uterina direita, com Doppler normal. Esse Doppler foi repetido no dia 14, né, e no dia 17 foi optado pela interrupção da gestação. Eu acho que basicamente isso, o resumo do caso. Bacana, Angelon, bacana. Bom, então acho que a gente pode discutir várias coisas, né? Eu acho que o objetivo aqui da nossa discussão é falar bastante de conduta, né? O que tem que se fazer com cada caso, e principalmente nas condutas iniciais, dividir em gravidade. Podia parar de apresentar, viu, Ângelo? Pera lá. Isso. Isso. Então, acho que para a gente determinar qual que é a conduta correta, principalmente naquele início, e classificar se a paciente é grave ou se ela não é grave, né? E lembra que eu falei lá no começo que a gente tem um problema de fluxo, né? Eu não sei muito bem como é que funciona aí, mas vocês acabaram recebendo uma paciente pelo que eu entendi, no 10º dia de evolução, né? 10º dia de evolução, já com diagnóstico e entubada, né? Sim, então, exatamente. Um quadro extremamente grave. E a partir daí a conduta foi corretíssima, né? Mas o que me traz bastante preocupação é justamente esse tempo, né? De 10 dias para chegar até o centro de referência, né? Então, mais uma vez, aquela questão do fluxo que eu falei lá no começo, né? Sim, exatamente. Vocês receberam uma paciente, com certeza, num estado muito grave já para vocês tratarem. E eu tenho certeza que se vocês recebessem essa paciente no estado mais inicial do que vocês receberam, tenho certeza que ela não teria evoluído tão mal. Por quê? Porque vocês teriam feito o tratamento correto, dado corticoide, entrado com antibiótico e tudo, e com suporte ventilatório mais adequado, eventualmente, eu acho que essa paciente não teria evoluído tão mal, e o recém-nascido também não teria evoluído tão mal, né? Acho que essa é uma das principais coisas, né? Por isso que eu sempre digo que é muito importante que o pessoal da ponta esteja com a gente aqui nessas discussões, para que possa entender quando encaminhar, né? E acho que uma das coisas principais é quando a gestante chega lá na UBS, ou no pronto-socorro, ou no pronto-atendimento, seja lá onde for, e ela está com uma suspeita de Covid e tem dispneia, ela já deixa de ser uma paciente leve. Ela passa a ser uma paciente já com quadro moderado ou grave, a depender do quadro respiratório, de saturação, frequência respiratória, né? E essa paciente, ela não pode estar numa unidade básica, que não tenha suporte ventilatório. Ela tem que estar num lugar onde tem UTI, porque a evolução da gestante, principalmente com a P1, é muito rápida. Ela afunda muito rápido numa questão de um dia, algumas horas, às vezes, né, menos de 24 horas, e ela já tem que ir para o tubo, que eu acho que foi o que aconteceu com essa gestante, né? E aí chegou numa condição muito ruim para vocês, né, Ângelo? Ela chegou muito ruim para nós, e assim, nós não conseguimos ter uma informação, né, desses 10 dias prévios dela. Ela já chegou entubada, né? Ela já chegou entubada, veio transferida, então a informação que nós tivemos era essa, que ela estava grávida, que ela foi regulada para a nossa UTI. E, então, essas informações, como é que foram esses 10 dias, como que foi esse grau de evolução dela, né, se ela teve uma piora nesses últimos, né, nos últimos 2 dias antes de ser encaminhada, se ela já tinha piorado previamente. Então, isso é uma coisa que ficou ruim da gente, né, a gente não conseguiu ter esse levantamento na história, né? O diagnóstico, ela começou com os sintomas no dia 1º, mas nós não recebemos nenhuma informação referente a eles de quando né, ela evoluiu para piora, a intubação, né? Se não me engano, ela foi intubada no dia 10. E uma coisa que chama atenção, Alan,
lá no início, ela teve sintoma no dia 1º e no dia 3 já estava positivo esse teste. É precoce, talvez ela tivesse tendo os sintomas um pouquinho antes, né? Não sei exatamente isso, porque 2 dias depois ela já estava, no 3º dia ela já manifestou o teste positivo, né? Muito... E é difícil para o Ângelo saber, porque ele recebeu uma paciente encaminhada e não conseguiu nem, até agora, conseguir dados dela. Imagina na época, né, que a paciente já chega entubada, grave, não vai conseguir mesmo complexo, dados. E a gente não tem contato direto, né? Então, assim, isso vem vem a via de central de regulação, então eles entram em contato com a central de regulação, essa central de regulação, a partir do momento que vê que tem o leito nosso aqui, né, faz essa regulação do paciente e só nos comunica que a paciente está vindo. E geralmente, às vezes, o colega no interior lá também não tem, às vezes, a paciência de sentar e montar uma história, né, dessa paciente de forma, né, bem elucidativa. Encaminha porque está grave, né? Isso é uma coisa que acho que, assim, nas reuniões da Fiocruz a gente falou bastante, né, Ivana, com os gestores, que esse fluxo, a semana passada, pelo grupo, eu participei de uma reunião da ANAP, que é a Associação dos Hospitais Privados, né, e aí mostraram a estatística de uma maternidade grande aqui de São Paulo, né, e aí foi mostrado que teve um óbito só, 150 casos internados, sendo que 30% foi para UTI, 30% ou 20%. Aí eu falei, nossa experiência é que não morre tanto. Eu falei, né, esse tipo de maternidade, a paciente tem uma falta de ar, ela é internada, tal, ela não fica que nem a gente está vendo, que a paciente fica muito grave antes de chegar no lugar que tenha condições de atendimento, né? Exatamente. Então, essa é a grande diferença do porquê o Brasil teve tantos óbitos maternos, né? E acho que assim, acho que é importante da gente falar sobre já no início, né? Essa coisa da falta de um fluxo desenhado, né? Então, às vezes, assim, sabe, Ângelo, eu entendo que o médico, às vezes, não tem realmente paciência, mas talvez eles também não entendam qual é a necessidade dessa descrição tão importante, né? Então, acho que, assim, você não está encaminhando uma paciente com uma eclâmpsia ou algumas doenças que a gente já está habituado, né? Está encaminhando uma situação que... Assim, a gente pode ter uma experiência, vocês aí, uma experiência grande, porque vocês estão dentro de um centro Covid. Mas imagina uma cidade, agora eu olhei aqui, a Juína, né? Quantos habitantes tem a cidade? Pelo Google, ele tem 41 mil habitantes, né? 41 e pouco. Quer dizer, uma cidade relativamente pequena, né? Então, uma coisa que me chamou a atenção, Ala, se me permitir falar uma parte dessa discussão, é uma paciente que chegou já para vocês entubada, né? Então, assim, quando foi essa intubação? Quanto tempo demorou? Porque eu imagino, uma cidade de 41 mil habitantes, talvez não tenha um centro, uma UTI, né? Assim, não sei se tem, né? Ou talvez não tenha uma UTI específica de Covid, porque é diferente, o tratamento de paciente do Covid, até para chegar na intubação, ele é diferente de uma paciente, por exemplo, de uma hemorragia pós-parto, que choca, então você tem que intubar rápido. A Covid não, ela vai mostrando sinais de piora até caminhar na intubação. E até a própria intubação do Covid é diferente, né? A maneira de intubar uma paciente com Covid é diferente. O que me chamou a atenção, ela chegou entubada com saturação muito baixa, né? Então, assim, eu reforçar, porque ela chegou para vocês, se eu não me engano, com 85% de saturação, que não é para acontecer. Uma paciente entubada não é para chegar com essa saturação tão baixa, né? Então, assim, uma das coisas do manual que a gente determinou os fluxos,
prioridade nesse encaminhamento, então não é um encaminhamento que tem que chegar para vocês só via cross, é um encaminhamento que o profissional lá, ou quem vai encaminhar, tem que entrar em contato com vocês para explicar o caso, para vocês estarem preparados. E outra coisa, que tipo de ambulância que foi encaminhada? Isso faz total diferença, né? Tinha oxigênio, né? Assim, faltou oxigênio no caminho, ainda mais você falou que são 400 quilômetros, 600 quilômetros. 600 e poucos quilômetros. Essa paciente, ela veio de UTI aérea. Ah, tá. E eu vendo outra informação, que ela foi entubada no mesmo dia que ela veio. Certo. Né? Eu puxei aqui o... Então, isso é importante a gente pensar, assim, porque o que a gente vê acontecendo muitas vezes, aí, nessas reuniões, né, Ana, que a gente tem discutido, é encaminhamento inadequado, né, o encaminhamento que chega atrasado, ou paciente que chega e falta oxigênio na ambulância, o torpedo não está adequado, isso é muito perigoso. Por quê? Porque as pacientes evoluem muito rapidamente mal. Às vezes ela está num quadro moderado, ela passa para grave, necessitando de intubação, às vezes questão de 6 horas, 7 horas. A gente não tem esse limite, né, das grávidas. A gente só sabe que as grávidas pioram muito, rapidamente. Então, por isso que esse acesso, essa conversa, essa articulação com a rede, unidade básica, hospital, maternidade secundária, por exemplo, no caso, hospital geral com maternidade, essa articulação tem que estar muito boa. Assim, essa paciente poderia ter ido a óbito, se a gente pensar bem, né? Porque ela chegou... Eu acredito que se ela tivesse caído numa outra UTI da cidade, ela teria ido a óbito. Assim, não dá nem para a gente falar, assim, se ela não teria ido a óbito lá na cidade dela. Sim, porque na cidade dela, com certeza, acho que teria ido a óbito. Talvez mesmo aqui em Cuiabá, dependendo da UTI que ela caísse, eu acho que ela teria ido a óbito também. Eu acredito que sim, mas para a gente estar trabalhando justamente para prever essas situações para que não aconteça. Né? Ok, ela deu tudo certo, mas poderia ter dado tudo errado, né? Então, é uma paciente, uma outra coisa para chamar a atenção, ela chegou para vocês no 10º dia de sintomas, né? E ela foi entubada, acho que no 10º dia mesmo, né, dos sintomas. No 10º dia. E assim, ela chegou entubada para vocês, ela recebeu corticoide na origem? Não tivemos essas informações. Qual que foi a conduta e qual que foi o tratamento dela até ela chegar aqui. Então, isso é muito determinante, né, Alan? Saber que tipo de medicação que ela recebeu, né? Estava com corticoide, estava com heparina, estava com antibiótico. Depois o Alan vai mostrar uns slides que dá para entender bem o que eu estou falando, tá? Porque isso poderia ter determinado a conduta, tanto para o bebê, às vezes, se a mãe tivesse recebido corticoide, esse bebê talvez nascesse melhor, não sei, né? Ele pode ter nascido parado por condições maternas mesmo, né? Hipóxia dessa mãe, importante. Então, assim, esses fluxos, eles são fundamentais ser traçados, porque isso determina condições, né, de sobrevida ou não. E, assim, que nem você falou, a gente, até abril, estava tudo muito razoavelmente tranquilo, e agora os UTIs estão ficando mais ocupados. Isso, na realidade, é o que está acontecendo no país inteiro, né? Então, a partir de, assim, já morreu, o Alan vai mostrar os números, já morreu o dobro de pacientes que morreram de março a dezembro, de janeiro até maio, né, até junho, já morreu mais que o dobro. Sim. Então, isso mostra para a gente que realmente essa P1 está mais grave, né, a variantes, e as pacientes estão morrendo mais gente, né? Então, o trabalho é justamente nesse intuito. O Alan pode falar, Alan? Faz
a sua fala para apresentar aí. Ativei aqui, o microfone estava desativado. Então, Perfeito. Já que a professora Vera falou, a gente teve 454 óbitos de Covid, óbitos maternos, né? 454 em 2020 e já 1.007 em 2021, né? Então é o dobro. Se a gente for ver, tem uma letalidade para internadas 2 vezes maior em 2021 e também 2 vezes maior em puérperas, né? Sabendo que esses números são assustadores, e o que a gente vê é que a P1 parece ser muito mais agressiva mesmo, né? Esse é o número de grávidas que morrem por semana no Brasil, de óbito materno, né? Então, 44 em 2021 versus 10 em 2020, porque a gente está com um período muito mais curto, né? Se a gente for ver metade do ano, aí já morreu o dobro. Então, é muito grande o número, né? A gente tem aí já 24 mil gestantes internadas e menos gestantes internadas em 2021 com o dobro de mortes, né? Então, é realmente uma coisa assustadora. E esse é o gráfico de óbitos atualizados aí do dia 23, e a gente vê aí que teve um pico em março e depois começou uma queda abrupta, né? E aí eu fiz uma comparação com o número de casos por dia, média móvel, né? Então tá aí, ó, teve uma queda, né? Vem acontecendo realmente uma queda do número de casos e de óbitos e também se a gente for ver, de casos, óbitos e casos ao mesmo tempo. E a gente compara aqui com a data que começaram as medidas restritivas pelo Brasil inteiro, né, que aconteceu meio que simultaneamente. E a data que foi determinado o início da vacinação, pelo menos na paciente de alto risco. E aí começou uma queda. E a gente vê que não tem a mesma curva da população geral, né? Qual a razão dessa queda mais abrupta na grávida? Será que é subnotificação? Será que a curva está um pouco mais tardia de se notificar mesmo, porque elas são mais jovens? Eu acho que é um conjunto de coisas, né? As medidas restritivas, com o alerta das grávidas, com até algum efeito da vacinação, apesar de ser pequeno ainda, mas eu acho que todas as notícias que as grávidas teriam que ficarem ali mais reclusas ajudaram, mas quem sabe a vacinação já não começou a fazer algum efeito aqui, né? Porque é muito descolado uma curva da outra, né? Então, acho que a gente tem que acreditar, né? Acho que nessas horas a gente tem que acreditar. E o número de casos continua muito alto na população geral, né? O número de óbitos vem caindo, acho que obviamente na população geral pela vacinação, né? Só lembrar que morre mais no terceiro trimestre puerpério, 70% dos óbitos acontecem lá, né? Ali no puerpério, e justamente naquela paciente que a gente acaba operando, às vezes sem muita indicação. Um caso que a gente discutiu na quinta-feira, por exemplo, em Tocantins, que foi assim: a paciente estava com quadro leve de Covid, ela pediu laqueadura, fizeram uma cesárea nela com Covid para fazer a laqueadura, ela tinha 2 partos normais e ela morreu. Evoluiu mal 48 horas depois da cesárea, né? Veja que, do ponto de vista de comorbidades, a obesidade é o principal, mas ela também está associada à hipertensão, principalmente essa cardiopatia, tá? Hipertensão e diabetes. Mas elas são sobrepostas. A gente sabe que uma obesa é cardiopata, ela é diabética muitas vezes. Então, as comorbidades, elas perfazem ali 40%, 50% dos casos de óbitos, né? Então, metade das mulheres que morrem, elas não têm fator de risco, né? Não houve diferença aqui, por exemplo, de desfecho, de tempo de desfecho em 2020 para 2021, internação, cura, óbito. E a cura, ela evolui para 15 dias mais ou menos. Veja que a internação 7 dias e o óbito 20 dias, tá? Para a paciente evoluir a óbito. Então, é uma média que, tanto do ano passado quanto da P1, ela é igual, né? Tá? E olha que interessante, as pacientes que, justamente por essa questão do fluxo, se a gente for avaliar, 25% aqui, aliás, mais, 33% das pacientes que evoluíram a óbito não tiveram a ventilação invasiva, não foram intubadas. Eu acho que a chance disso ser o encaminhamento, o fluxo, né, é muito elevada, né? Então, imagina que a mulher morreu de insuficiência respiratória sem ser entubada, e gestante, né? É uma coisa muito grave, né? Doutora Vera, se a senhora quiser falar também depois, né, da questão da gravidade, né? Não sei se a senhora quer falar já ou quer falar de outra coisa. Acho que já pode ir falando, né? Pode falar, professor, que eu...
Então, assim, isso aqui eu acho que é extremamente importante para a gente poder definir onde ela vai estar, né? E o que tem que ser feito. Então, o COVID, ele divide igual gestante ou não gestante, não muda nesse aspecto, né? Leve o que determina que o COVID é leve é a ausência da dispneia. Então, sintomas gripais, sintomas seguido ou não de perda de olfato, paladar, diarreia, como está sendo descrito na não gestante. Mas o que determina para ela ser leve é a ausência da dispneia. Então, COVID leve, ela tem que ficar na casa dela, e quem deveria monitorizar é a unidade básica de saúde, de preferência que ligue a cada 24 horas para a paciente para saber como ela está, se ela está desenvolvendo a dispneia ou não. No caso de desenvolver dispneia, ela tem que ser encaminhada para um hospital de referência, de preferência um hospital COVID, porque ela piora rapidamente, né? Então, quando ela é considerada moderada, principalmente quando ela apresenta a dispneia, com a saturação menor que 95, então isso é um fator importante de a gente alertar os clínicos, porque os clínicos sabem assim, moderado é a saturação abaixo de 93, para não grávida, né? Mas para a grávida, a gente precisa de uma saturação maior que 95 para que o bebê não entre em sofrimento. Eu acho que isso é um fator importante. Se ela tiver uma saturação abaixo de 95, uma frequência respiratória maior que 24, significa que ela está no mínimo moderado. Então, essa paciente tem que ser internada, e ela tem que ser internada em enfermaria que tenha a UTI específico. Por quê? Porque ela pode evoluir para a necessidade de uma UTI. E a UTI, o caso grave, é exatamente a paciente com a saturação menor que 95, frequência respiratória maior que 30, né? Ou essa relação, né, do PO2 com FiO2 menor que 300. E, obviamente, cianose labial, mas isso daí, eu falo assim, que até o porteiro faz o diagnóstico grave, né, se a gente tiver a cianose. Aí é uma coisa importante que a gente tem, para a gente pensar, quem é o caso que a gente tem que servir de alerta. Isso aí é um score de alerta obstétrico modificado, que é o MILS, e mostra assim, então, eu não vou falar aqui os parâmetros todos de sinais vitais, certo? O paciente chegou para nós, se ela tiver 2 ou mais sinais de alerta amarelo, ou um sinal de alerta vermelho, ou a síndrome respiratória aguda grave, mostra que tem uma alta chance de evoluir mal. Então, essa paciente tem que ser internada e tem que ser monitorizada e vista de perto, porque a chance de ela evoluir para piora é enorme. É legal esse score que a gente não precisa de nada, né? Simplesmente ali só um oxímetro de pulso e mais nada, né? São parâmetros clínicos. Isso é muito legal, que lá na ponta dá para resolver isso, né? Então, eu acho que esse score é um score que é interessante ter na porta da maternidade, no atendimento, na porta da unidade básica de saúde, ou seja, todo mundo que vai atender gestante ter esse score, porque isso nos dá um sinal do que é grave ou não grave. Então, acho que uma coisa importante que a gente entendesse, uma morte materna sempre é um desastre, né? É destruição de uma família. E muitas vezes, quando a gente não tem um fluxo enorme de Covid, a gente pode achar assim, morreu só um caso, né? Que nem, às vezes, o hospital particular fala isso, só morreu um caso. Mas o que a gente tem que avaliar é a razão de morte materna. Então, assim, morreu um caso, mas para quantos você atende de Covid? Né? Se você atender 10 casos de Covid, morreu um, é alto a sua taxa de mortalidade, né? Então, às vezes, a gente tem esse raciocínio muito simplista, né? Eu sempre penso assim, morreu uma pessoa que tinha uma história, tinha toda... não era para morrer, né?
Então, a gente tem que pensar sempre isso, né? Quantos casos a gente está atendendo de Covid, né? Qual a experiência do hospital em relação ao Covid? Né? Eu dou um exemplo aqui em Botucatu, que nós somos referentes de toda uma região aqui, um hospital-escola, que atende, está fechado praticamente o hospital da faculdade, fechado para atendimento de Covid, né? E, assim, nós, até o ano passado, a gente tinha tido um ou outro caso, tínhamos tido um único caso grave que evoluiu bem, o resto era tudo leve, né, sem precisar internar e tal. Esse ano, nesse último mês, no mês de maio e junho, nós perdemos 4 mulheres de Covid. Né? Por quê? Porque está piorando. A gente espera que agora, com a vacinação, né, que você falou, Ângelo, que essa paciente, será que tinha sido vacinada? Não, com certeza não foi vacinada, porque ela começou o sintoma dia 1º. A vacinação das pacientes com comorbidades começaram a acontecer dia 11 de maio no país, tá? E dependendo do estado, está sendo feito agora, no começo de junho, começou a fazer, no finalzinho de maio, começo de junho, em alguns estados, para todas as pacientes sem comorbidades, né? Então, por exemplo, o estado de São Paulo faz desde, acho que do dia 10 de junho, que todas as mulheres gestantes estão podendo se vacinar, tá? Independente de ter comorbidade ou não. Eu acho que Desculpa. Aqui nós o município começou a vacinar com comorbidade há um tempinho atrás, e por volta do dia 12, dia 14, mais ou menos, desse mês, que começaram a vacinar todas as gestantes, mas com aquela ressalva de que precisa de um atestado médico ou uma declaração médica, né? O que a gente entende aqui que impacta muito, principalmente pacientes de sistema único de saúde. A gente tem vários colegas obstetras, né? Eu sou presidente da Somago, reclamando com a gente de consultório privado, que é o fluxo grande de pacientes pedindo a declaração, mas conseguem receber, mesmo incomodando o seu obstetra. O problema são os pacientes de posto de saúde, as nossas do pré-natal aqui, né, que não têm esse acesso. E a gente tenta junto com a secretaria, mas eles, não sei se com medo ainda daquele acontecido da AstraZeneca, ainda não liberaram para todas as gestantes, apenas com uma comprovação de que são gestantes. Aí eu vou dizer assim, Ângelo, que eu acho que o papel da sociedade aí de vocês tem que exercer de forma bem próxima, tá? Eu digo isso porque nessa comissão que a gente faz parte, a nossa presidente da SOGESP, né, que é a Rossana Puccinelli, ela faz parte dessa comissão e é presidente da SOGESP. A SOGESP aqui teve um papel extremamente importante junto com a secretaria, para que a secretaria entendesse que a gente precisa vacinar as não comorbidades, e principalmente a gente tem conseguido que agora, acho que a semana passada, conseguiu que não tivesse mais a prescrição médica necessariamente, tá? Porque enquanto tiver a necessidade de uma prescrição médica, a gente sabe que vai travar o processo, principalmente para os pacientes do SUS, né? Então, eu acho que, assim, e o gráfico que o Alan mostrou, é bem importante a gente não perder de vista que 50% delas que foram a óbito não tinha comorbidade. Então, se a gente não conseguir vacinar quem não tem comorbidade, dificilmente a gente vai conseguir controlar a mortalidade aí, né, a parte da vacina. O que o Alan mostrou, não dá ainda para a gente falar que é efeito vacina, eu acho que é efeito um monte de fatores, né, da lei da gestante ter que parar de trabalhar e ficar em casa, da isolamento domiciliar, acho que da vacina sim, ou pelo menos que quem está próximo dela, várias pessoas que estão próximas da gestante já foram vacinadas, né? Então, tudo isso acho que vai contribuindo com a melhora. Mas se a gente não vacinar as gestantes sem comorbidade, o processo é mais lento.
Então, acho assim, sugiro que a sociedade aí né, no qual você é presidente, tenha uma conversa muito próxima da secretaria para conseguir, você pode seguir o modelo daqui de São Paulo, que deu certo, né? Assim, Exato. está dando certo. Porque eu acho que o resultado, só vamos diminuir essas taxas se as nossas gestantes forem ser vacinadas. Né? Enquanto não for, é complicado. Nós estamos tentando, Vera. Nós já, o início da vacinação de gestantes, mesmo as com comorbidades, a gente ficou em cima, nós conversamos com o deputado, com o vereador, né, nós pressionamos bastante, né? E agora nós estamos numa outra briga que é exatamente retirar essa exigência E eu acho que vai dar certo. Eu acredito que sim, eu acredito que eles vão ter um bom tempo. Para dar certo, é só mostrar os números. E nós tivemos um outro problema aqui, que a gente nós estamos discutindo bastante aqui fluxo, né? Vocês estão dizendo de fluxo. E nós aqui no estado tivemos um problema muito sério do ano passado, na verdade, desde quando surgiu essa pandemia. O estado ele criou o fluxo de atendimento de Covid, né? Mas ele simplesmente esqueceu que gestante pegava Covid. Né? Então, assim, na verdade, não foi desenhado um fluxo de gestantes Covid para onde essas pacientes iriam. O nosso hospital universitário aqui, ele foi transformado num hospital de referência, uma UTI de referência, foi dobrado o número de leitos de UTI, mas para Covid de forma geral. Nós já éramos a maternidade referência para gestação de alto risco no estado, né, como maternidade, mas em nenhum momento foi colocado assim, ó, essa maternidade do Hospital Universitário Júlio Miller será a maternidade de referência para gestante de Covid. Não foi. Então, não foi desenhado um fluxo. Então, esse problema, Ângelo, é no país inteiro. Exatamente. Tanto que, assim, você vem aqui, o que nós temos aqui? Você vem aqui no hospital hoje, nós temos 8 pacientes internados na UTI, todas entubadas, gestantes e puérperas. E você vem na nossa enfermaria, nós temos uma, no máximo 2 pacientes internadas com quadros moderados. Tem alguma coisa errada nisso? Nós deveríamos ter mais pacientes nas nossas enfermarias em quadros moderados do que tem na nossa UTI. E essas pacientes, elas não são reguladas, elas não vêm. Elas só vêm quando elas estão em estado grave. Né? E não vão para outros hospitais também. Né? Eu acho que essa é uma grande discussão, por isso que é o nosso intuito de estar aqui com o pessoal, né, com vocês, temos feito algumas reuniões, que nem a Rosiane falou, com a Fiocruz, que é com os gestores, né, tanto gestor de estado, quanto gestores de maternidades, né, a gente já fez várias reuniões em cada estado, então já foi discutido, eu não participei do Mato Grosso, participei do Norte, né, então essa discussão já ocorreu, né, da falta de fluxo desenhado. Esse problema que você tem aí é um problema nacional, aqui em Botucatu também, nós somos maternidade de alto risco, somos um hospital de alto risco do Covid, mas ninguém fala que a gente vai receber, é que entra no pacote, né? Tem paciente grave na região, que é Covid, e vai vir para cá, né, assim. Mas esse desenho não existe tão certinho assim, né? É o que eu falei, a gente está aprendendo a trocar a roda do pneu com o carro andando. Né? Então, é o que dá para fazer. O que eu acho que a gente tem que, sim, o objetivo de discutir né, assim, eu acho que vocês aí, como um hospital-escola, tem que ter um objetivo de discutir com a secretaria, né, com o município, com o estado, essa drenagem, né, assim, então, por exemplo, eu não sei, o Mato Grosso, existe algum outro hospital Covid que não seja o de vocês, para o estado? Para gestante, não. Mas existem outros hospitais para referência de UTI, né, aí nós temos vários, mas, assim, gestante específica, nós temos o nosso aqui, e há o Hospital Santa Helena, que é um outro hospital que trabalha com gestantes também, que é a maior maternidade do estado, mas que também recebem aleatoriamente. A maioria dos que eles recebem, eles encaminham para a gente. Né? Eles evitam de ficar com pacientes gestantes, até porque o fluxo deles de parto de baixo risco é muito alto.
né? E também não tem estrutura para estar recebendo essas pacientes. Então, essa conversa eu acho que tem que ter. Não sei se tem alguém da secretaria aqui na reunião. Ó, Regina Martins, referência. Você quer falar, Regina? Enquanto acho que a Regina não viu o que você falou, a Cristiane, ela perguntou se a prescrição pode ser feita pelo obstetra, se ela deve ser feita pelo obstetra ou pelo clínico que atende na UBS, né? Qualquer médico pode prescrever, a princípio, mas precisa ver a individualidade de cada estado, né? A legislação que foi determinada por cada estado e município. Mas, a princípio, qualquer médico pode indicar, mas esse realmente não é o ideal, como o Ângelo falou. O ideal é que a paciente, apenas com a carteira de pré-natal, chegue lá e possa ser vacinada. Essa é a determinação aqui no governo do estado de São Paulo, por exemplo, e no município também. Então, hoje em dia, a paciente chega lá na UBS, só com a carteira de pré-natal, e ela pode ser vacinada, mas também acho que houve aí uma grande pressão da SOGESP para isso, né, da Sociedade de Ginecologia aqui de São Paulo, que acho que foi muito bacana, e também vem sendo bacana algumas lives que vêm sendo feitas, né, da SOGESP com pacientes, né, para esclarecimento de vacinas. Foi uma ideia, acho que foi muito boa, muito bacana mesmo, talvez possa ser importada aí para vocês, né, para fazer. Eu achei muito bacana mesmo fazer isso, foi bem rico. Assim, foi uma semana, termina hoje, né? A SOGESP agendou, cada live era um período de 1 hora à noite, Ângelo, só para você entender, tá? 1 hora à noite, que tinha 3 professores ou 3 pessoas da SOGESP, né, na coordenação, e a gente recebia, eu participei de uma, né, a gente recebia tanto dúvidas no chat, tanto pelos médicos, né, quanto pelos pacientes. Tinha bastante paciente envolvido. Teve bastante divulgação. E a gente respondia as perguntas que era específico com vacina, né? Quem poderia vacinar, qual a vacina, todas essas dúvidas que tá saindo aí na mídia, né? E foi bem interessante. Assim, foi bem produtiva. A que eu participei, pelo menos, eu participei na quarta passada, foi muito rica, que a gente discutiu sobre isso com gestantes, posso tomar no primeiro trimestre, qual é a fase, e assim, pelo menos eram informações corretas, né? Não era fake news. Não, isso é super interessante. Eu acho que talvez tenha que sair até uma nota, talvez, não sei se do Ministério, né, exatamente sobre essas dúvidas de vacinação, que a gente recebe de colegas obstetras, né? Primeiro trimestre, estou com a paciente com 8 semanas, 6 semanas de gestação, descobriu que está gestante agora, toma vacina? Não toma? Espera 12 semanas? Pode tomar da Pfizer, RNA? Pode ter algum risco? Né? Então, tem várias dúvidas aí que os próprios obstetras têm, né? E talvez até para os próprios obstetras a gente precisava ter alguma coisa mais robusta chegando neles, né? Eu vi isso daí, não consegui participar, mas achei sensacional essa... Foi bem interessante. Eu achei muito boa essa ideia né? Eu acho que até aproveitando aqui, então é legal da gente falar, né? Não existe aí nenhuma restrição teórica para vacinação nos trimestres, né? É claro que a gente gosta de esperar o primeiro trimestre, mas a gente tem que sempre avaliar qual que é a gravidade que está a pandemia em cada região, né? Mas se você for ler lá no CDC, tudo, não tem uma restrição. Embora os protocolos de estudo eles estejam sendo feitos ali no 2º e 3º trimestre. Então, não há uma restrição específica para isso, tanto que não houve aumento da chance de abortamento, quando a gente olha nos dados do CDC, agora de junho, tá? Então, não houve aumento da chance de abortamento, de óbito fetal, de pré-eclâmpsia, diabetes, não houve aumento da chance de absolutamente nada, tá? Então, não há, de fato, uma restrição para o trimestre, mas é claro que para a própria paciente é interessante que se aguarde o primeiro trimestre, né? E se a gente for dar um outro dado, a partir de 13 semanas, há passagem de imunoglobulina para o feto. Então, a gente detecta ao nascimento imunoglobulina no cordão umbilical. Isso não quer dizer necessariamente que a paciente que o recém-nascido vai ter imunidade, né? Mas
é interessante saber que ele vai ter imunoglobulinas, né? E também passa pelo leite, se a gente vacina após 13 semanas. Então tem tudo isso, mas tem que ser considerada a gravidade da pandemia naquele momento, né? A gente só fazendo uma parte, né, nessas discussões veio muito essa pergunta do primeiro trimestre. Uma das minhas respostas foi, assim, pesar risco e benefício, tá? Eu entendo que mesmo que a paciente ainda está no começo, morre menos, mas morre. Ainda tem uma porcentagem que morre. Então, às vezes, a gente fica com todo medo. Vou ter que esperar 12 semanas. Por exemplo, nós estamos com um caso esse final de semana em Bauru, onde eu sou diretora técnica de uma maternidade. A paciente chegou para a gente com 8 semanas de gestação, uma ameaça de aborto e com Covid positivo, que está evoluindo super mal. Foi entubada ontem. Meu Deus. Entendeu? É uma paciente que a gente não sabe se vai sobreviver. Então, a minha conversa, isso é uma opinião própria, tá? Não tem isso nos manuais, assim, se a gente deve vacinar antes ou tem que esperar 2 semanas. Não tem nada falando a favor ou assim, que deve esperar ou que não deve esperar. Mas a minha preocupação é assim, tá bom, a paciente vai esperar 12 semanas. E se ela pegar a Covid e morrer? Né? Então, assim... a gente tem que pensar que, assim, você não toma vacina hoje, amanhã você está imune. Justamente isso. Você vai demorar 3 semanas para ter um prazo aí. Exatamente. Né? Pelo menos umas 3 semanas. Então, assim, eu acho que a gente tem que pesar risco e benefício. Né? Tem que pesar, a gestante tem que ser informada tanto do risco quanto de esperar 12 semanas ou receber a vacina antes. Eu sempre fui a favor de que, assim que possível, ela deve tomar, né? Por causa de não correr um risco. Mas isso é uma opinião própria, e até de uma experiência desse caso que reforçou ainda mais a minha opinião de que tem que vacinar o quanto antes. Paciente, 8 semanas está extremamente grave. Né? Então, nessa reunião, perguntaram qual a melhor idade gestacional para dar a vacina. Minha resposta foi aquela que você está. Exatamente. Foi exatamente o que eu... Tem que tomar vacina no primeiro, segundo, terceiro, quando tiver a vacina imediatamente, né? Falei isso na live da Sogesp, né? Me perguntaram, tinha uma paciente com 8 semanas, outra com 6 semanas, e perguntou, falei, exatamente com essas palavras, a melhor idade é a idade que você está e que você é possível tomar vacina. Porque não adianta a gente pensar, vai levar alguma malformação, vai levar algum dano para o feto. Antes de ter dano para o feto, ela tem que estar viva. Eu acho que um outro dado legal é que, assim, para falar para a paciente quando ela tem essa dúvida, falar assim, olha, o CDC recomenda a vacinação universal para alto e baixo risco, né, o Centro de Doenças americano. O American College, vacinação para alto e baixo risco. O colégio inglês, o Royal College, também alto e baixo risco. A Sogesp, alto e baixo risco. E a Febrasgo, alto e baixo risco. Então, nós não recomendarmos a vacinação para alto e baixo risco, a gente vai estar indo contra o mundo inteiro. Por quê? Né? Essa é a pergunta. A gente que está indo contra, a gente está sendo errado. Né? Se o mundo inteiro manda vacinar... Alan, você falando nisso, nós tivemos um entreveiro aqui há uns 10 dias de um professor universitário da nossa universidade que trabalha com tratamento de Covid, que saiu postando em redes sociais que não recomendava vacinação para gestante. Nós fizemos uma nota de repúdio, né? Nós fizemos uma nota de repúdio imediatamente, né? Contra esse colega, né? Que ele não é obstetra, ele é clínico, mas ele postou em redes sociais que ele não recomendava, que ele era contra. Um absurdo. Então, fizemos uma nota de repúdio, isso rodou muito a rede social aqui no estado, né? E acho que nós conseguimos dar uma apaziguada nisso, mas o negócio começou a pegar fogo, entre aspas. É que eu acho que agora, desses tempos de rede social, fala o que querem
Sim, né? Assim, exatamente. Então, a gente tem que tomar um cuidado. Eu acho que, enquanto sociedade aí de ginecologia e obstetrícia, eu acho que o papel é importante. E nossa parte, a gente está fazendo também como manifestações na Febrasgo, todas as manifestações. Eu acho que, assim, a gente tem que ter um compromisso, que eu falo assim, que é até de cidadania, não é só da parte médica, de passar as informações corretas e divulgar aquilo que é correto, né? Porque senão vai morrer mais gestantes ainda. Quanto a gente não fizer o nosso papel, né? Eu acho que isso é a grande importância de a gente estar trabalhando nesse grupo técnico, pelo menos da minha parte, é quando eu entendo que eu posso fazer alguma diferença para os colegas e alguma diferença para os pacientes, né? Então, acho que, assim, essa parte da vacina, eu entendo que é quase um capítulo resolvido, entendeu? Porque está aí, está disponível, então a nossa parte é fazer que quanto mais gestantes serem vacinadas em cada estado, é o recurso que a gente vai ter para diminuir a morte materna, nessa parte, tá? Exatamente. Eu acho que, assim, a Regina colocou aqui, ela está sem microfone, ela informando que ela é técnica da Cosmu, referência do Mato Grosso, e que dia 6 vai estar aí em Cuiabá para iniciar um plano de trabalho baseado nas orientações que foi feita do nosso manual. De fato, não tem fluxo desenhado e praticamente incipiente a classificação de risco nos serviços que atendem gestantes nas unidades. Então, acho que, assim, Regina, esse fluxo tem que ser uma coisa urgentíssima, tipo, para ontem, porque é onde a gente consegue, talvez, resolver alguns entraves, né? Que nem esse exemplo do caso de hoje, que não foi pior, porque acabou chegando numa maternidade de qualidade que fez o atendimento, né? Mas pode ser. Mas é assim, né? O duro é que essa mulher deixou uma criança de 27 semanas, né? Exato. Que eu não Sem sei dúvida. se sobreviveu ou não. Mas Sim, pelo jeito. Não, ela está. Dessa paciente que nós estamos discutindo, sim. O bebê 30 tá semanas. 30 semanas, o bebê está em UTI aqui ainda, está com peso de 1,720. Teve, se não me engano, suspeito de alguma sequela ainda, que tem algumas crises convulsivas, né? Não se sabe se vai ter alguma sequela ou não, mas assim, é um bebê que está evoluindo bem, né? Saiu da UTI, já saiu do tubo, está em ventilação. Acho que ninguém né? sabe bem o que é ter um prematuro em casa. Sim, né? sim. Eu sei bem o que é Sim. ter um prematuro em casa, né? O quanto muda a história de uma família inteira, de uma sociedade inteira, né? Com certeza. As sequelas que essa criança está convulsionando, ela não vai sair bem, ela vai sair com sequela, pelo menos a nível neurológico para o resto da vida. Agora, né, quando a gente fala da vacina e do cuidado em relação a uma gestante, você não está protegendo só a gestante, você está protegendo a sociedade, porque esta criança que está aí, né, ela vai ter repercussões sociais, econômicas, culturais e monetárias, ela vai ficar cara, né? Ela é cara agora que ela está na UTI, e ela vai ser cara, porque ela vai ter que fazer físio, fono, TO, tá certo? Ou ela vai ser abandonada com as sequelas e tudo bem, vai ser mais uma criança com menos possibilidades na sua vida, né? Então, assim, é muito grave o Covid para nós, para gestantes. É uma tragédia familiar, né? Eu acho que, assim, uma coisa que eu queria também aproveitar nessa fala da Rosiane, para a gente discutir um pouquinho, as indicações de resolução, tá? Assim, eu sei que ela estava entubada, não estou nem discutindo que a intervenção aí, porque pelo jeito ela chegou mal, né? Mesmo entubada, chegou com uma saturação ruim, né? Então, a qualidade, a gente não tem, pelos dados aí, a gente não tem que tipo de medicação que ela usou. A outra coisa que eu acho que vale a pena a gente falar um pouquinho, né? Pelo menos sugerir, em relação à pronação de gestantes, tá? Existe uma grande dificuldade na UTI
de eles quererem pronar a gestante, né? Por N razões. Uma delas é falta de experiência, né, de fazer pronação em gestante. Tem aí nas videoaulas, tem uma aula que eu convido vocês a assistir, que é de pronação em gestante. Então, Ângela, de passar para os pessoal intensivistas, né, discutirem sobre, assim, a parte obstétrica, discutir com o pessoal da UTI, né, qual é o melhor momento de a gente tirar o bebê? Porque se deixar para eles sempre vão querer que a gente tire o bebê para depois ir para a UTI, né? Isso é fato. E assim, eu não digo que eu digo assim, é falta de experiência com gestante, morre-se de medo de ter gestante dentro da UTI. Então, acho que assim, é super importante essa conversa, essa aproximação. Não sei se vocês têm, talvez tenham, assim. Não, nós temos sim, aqui nós temos um relacionamento, assim, muito bom da nossa UTI com o nosso departamento. É fantástico. Então, eu acho que assim... A gente consegue falar a mesma língua, a gente consegue se entender. Né? Então, é uma grande oportunidade que eu acho que o Covid está nos dando, é de a gente conseguir fazer a aproximação das equipes. Enfermagem, UTI, intensivistas, clínicos, obstetras, anestesista, toda essa conversa, né? Para a gente decidir o melhor momento. E nem sempre o melhor momento é o fato de ela estar na UTI. Tá? Às vezes é pior, esse é o pior momento de escolha para resolver o parto. Eu não estou falando nesse caso específico, eu estou falando do caso, por exemplo, que o Alan discutiu na quinta-feira. Então, assim, decidir resolver a gestação, porque ela está no Covid leve ou moderado, não é o melhor momento, nem que ela esteja numa situação de gestação de termo. Porque qual é o problema disso? O Covid é uma doença inflamatória, que pode evoluir para a fase inflamatória, geralmente depois do 7º ao 10º dia, ela evolui para a fase inflamatória. Você fazer uma cesárea, você libera citocinas pró-inflamatórias. Então, você está associando uma doença inflamatória com um procedimento que ela pode evoluir para dar ruim, né? Que nem a gente brinca. Ela pode evoluir para pior. Por quê? Às vezes, ela está numa forma leve, se você esperar ela sair da doença, pode ser que ela não vai evoluir para a fase pulmonar ou para a fase inflamatória. Então, ela vai demorar aí 10 dias para se recuperar, e depois disso, se ela ainda tiver gestante, ótimo, espera evoluir o trabalho de parto ou ter a evolução natural. O que a gente tem visto, as pessoas resolverem muito Covid só pelo fato de estar Covid, né? E o reflexo disso é aumento de mortalidade, porque ela vai, se ela não fosse evoluir para pior, ela evoluiria naturalmente, o leve, curaria, e depois resolve a gestação. Mas a nossa ânsia de achar que ela vai evoluir, porque, na realidade, 80% das mulheres têm a doença leve, né? Então, assim, ela é um fator de risco para piorar tudo. A gente não precisa dar mais um pontapé aí para que ela piore, né? Então, acho que isso deve servir de alerta. Quando resolver a gestação, né? Vai depender da idade gestacional e vai depender se ela está evoluindo mal ou não. Se ela estiver evoluindo mal, né, que nem esse caso, talvez tivesse realmente a indicação de resolução do feto, né? Não dá para a gente saber. Mas se tirar um prematuro, não é só o prematuro, com todos os custos que a Rosiane falou, porque ela tem experiência bem nesse aspecto, mas ela poderia tirar um prematuro com uma morte materna, um prematuro órfão. Uhum. Né? Então, assim, eu acho que a gente tem que tomar muito cuidado com retirada de bebê. Eu acho que ainda, acho que é o grande, não sei se digo calcanhar de Aquiles, mas assim, a grande dúvida, acho que todo obstetra tem, né?
qual é o ponto da gente interromper uma gestação, né, de um paciente COVID, né, evoluindo mal? Quando que a gente interrompe? Principalmente quando você tem uma prematuridade, quando já é um feto mais na frente, talvez fica mais tranquilo. Eu acho que esse caso sempre vai ser difícil discutir depois, né? Agora, o COVID leve e o COVID moderado, ele não pode operar, senão vai acontecer a mesma tragédia que eu vi na quinta-feira acontecer. Esse foi um caso que os colegas tiveram a coragem de exibir, né? Imagine quantos desses casos de morte materna que aconteceram dessa forma e simplesmente ninguém comentou mais nada depois. Com certeza tem várias. Sim, e você vê, às vezes, aquele pensamento de alguns obstetras de tá num quadro moderado, eu vou interromper agora porque pode piorar, né? E é um pensamento... É um pensamento equivocado. Equivocado, é um pensamento errôneo. Mas a gente vê isso com frequência, né? E aí, assim, o quadro melhora nas primeiras 24 a 48 horas de fato, e depois, pelo processo inflamatório, piora muito após 48 horas, e a paciente morre. É assim mesmo que acontece, né? Então, precisamos tomar cuidado. E outra coisa é o corticoide, né? Quando a paciente está prematura, abaixo de 34 semanas, a gente pode, por exemplo, entrar com dexametasona, que é o corticoide indicado, dá 6 miligramas de 12 em 12 horas por 48 horas, e depois a gente entra com a metilprednisolona, por exemplo, que não passa a barreira placentária. É uma ótima proposta, por exemplo. Lembrando que o corticoide só pode ser dado depois do 7º dia, acho que isso é importante de dizer, né? Só depois do 7º dia de doença, porque processo inflamatório, a doença inflamatória só começa após o 7º dia. E antes disso a gente vai piorar a fase viral. E às vezes você pode, né, pegar algum obstetra ali que, na ânsia de medo dessa paciente piorar, né, já tem o raciocínio de, eu já vou fazer um corticoide aqui porque é um prematuro, porque se piorar lá na frente já fez o corticoide. E aí, às vezes, está piorando a doença do paciente. Exato. Antes desses 7º dias. Sim. Isso é muito comum, viu, Ângelo, que você está falando de entrarem, às vezes... Agora, eu acho que diminuiu, mas nas discussões iniciais nossa, né, Alan, que a gente presenciou, era muita gente recebendo corticoide no 4º, 5º dia de doença. Acho que agora está um pouco melhor, né? Pelo menos eu tenho percebido nas discussões, ou não contam para nós que está fazendo, né? Mas eu acredito que não. Mas acho que esse fator do corticoide é importante a gente saber, porque as pessoas que eu tenho visto algumas vezes, até lá em Bauru, que eu tenho regulado essas coisas, às vezes entra com a betametasona, porque é o básico, entra com o outro corticoide, entra com 2, 3 corticoides até a partir da maturidade. Daí também é jogo duro. Porque a paciente vai reter muito líquido e às vezes está na UTI, eles, né, por causa do COVID, eles dão muito volume, aí a paciente não morre de COVID, mas morre de edema agudo de pulmão, né, ou alguma outra comorbidade. Acho que vale a pena também a gente conversar um pouco com vocês, assim, no sentido que eu vejo que há necessidade, sim, da regulação aí no Estado, de ter as coisas muito bem determinadas, papéis da Unidade Básica de Saúde, papel do Hospital Geral, do Hospital Maternidade, né? Todo esse fluxo que vai fazer total diferença. Está muito claro o protocolo de vocês aí para gestantes, junto com o pessoal da UTI, né? Eu acho que isso é importante. Sugiro essa conversa da pronação, que talvez, já que vocês estão com 8 gestantes lá internados. Aqui o pessoal, a gente tem feito, viu? Então ótimo. Temos feito, sim. Que legal, que legal. Muito bacana. O pessoal da UTI tem chamado a gente, nós já temos, sim, pronando algumas pacientes, sim. Né? Perfeito. Não é raro, bacana, não é raro. Parabéns, né? Isso é ótimo. Isso é ótimo. Essa discussão de quando resolver a gestação, Ângelo, eu acho que tem que ser caso a caso. Sim. A gente tem que discutir cada caso, não resolver a gestação com Covid leve nem moderado. Se for para resolver, tem que ser com Covid grave, né, com alguma alteração ou do feto ou da mãe, né?
reforçando da história da saturação para gestante, que tem que se manter maior que 95, senão não dá certo, né? Agora, uma coisa que eu acho interessante a gente estar alerta, porque agora a gente só pensa em Covid, né? A gente não pode esquecer que ainda estão morrendo pacientes com hemorragia pós-parto, com eclâmpsia, com sepse, né? Eu dou esse exemplo, que há 15 dias atrás chegou aqui em Botucatu, na maternidade, um caso gravíssimo de eclâmpsia. E a paciente foi a óbito, porque ela chegou para nós já com AVC hemorrágico, vários sangramentos para a cabeça, que não conduziram o caso de eclâmpsia. Então, assim, vale ressaltar isso, que a gente não pode esquecer que as comorbidades que matam também ainda continuam matando as gestantes, né? Ô Vera, Oi. a gente discutiu, eu assisti 2 discussões de caso, uma eu era que estava discutindo e outra estava assistindo, que era claramente uma pré-eclâmpsia, né? Mas por causa da síndrome da pré-eclâmpsia-like, foi assim, a culpa era do Covid. Então, ninguém prestou muita atenção que era pré-eclâmpsia e tinha um Covid, né? E a outra teve uma perda gestacional por insuficiência, me parece que era uma insuficiência istmo-cervical, e que também, assim, né, era um quadro de Covid leve, e que acharam que a perda foi por causa do Covid. Então, assim, embora a gente tenha que pensar em Covid todos os minutos da nossa vida agora, né, a gente não pode deixar de pensar realmente nas outras coisas, né? Porque, assim, o que a gente também, eu e o Alan, que a gente que é o nosso parceiro, né, a dupla fixa, e a gente tem visto em todas as, assim, várias discussões, nós estamos... Tá? Não vale. Olha os ciúmes da sua chefe. Mas, assim, é que eu e a Alan, que geralmente a gente está de segunda-feira, né? Desde que nós fomos os primeiros a começar, porque como começou numa segunda-feira, nós fomos os primeiros a dar o start. E nós, em várias reuniões nossas, a gente viu a associação do paciente com Covid e pré-eclâmpsia, né? E em alguns casos, realmente as pessoas esquecerem da pré-eclâmpsia, não sulfatar, não fazer as medicações necessárias, só se preocupou com o Covid. Então, isso eu quero chamar a atenção, não é porque eu sou do grupo da pré-eclâmpsia, mas é no sentido, assim, que as pacientes com Covid, elas têm maior chance de desenvolver, é um fator de risco para fazer a pré-eclâmpsia, tá? Só porque a pré-eclâmpsia também é uma doença inflamatória. Então, parece que em alguns casos tem aquilo que a gente chama da pré-eclâmpsia-like. Mas eu prefiro acreditar que é a pré-eclâmpsia mesmo, que ela está tendo. E qual é o grande risco, Ângelo? Como as nossas pacientes estão indo para o UTI COVID, né, de clínico, de intensivistas, eles não têm a experiência que a gente tem para atender pré-eclâmpsia. Então, a gente não pode perder isso de vista, sabe? A gente tem que ir lá, realmente, passar visita nas pacientes, avaliar os casos, avaliar a pressão e fazer todo o tratamento. Porque senão ela não vai morrer de Covid, mas ela vai morrer de eclâmpsia. Resolveu nada. Entendeu? Ou vai morrer de hemorragia pós-parto, né? Porque isso é outra coisa que a gente tem que estar atento. As puérperas podem pronar? Pode e deve. Só que a gente tem que estar atento, principalmente se for no primeiro dia pós-parto, pós-cesárea, né, na atonia uterina, né, no sangramento de atonia uterina, porque são pacientes que vão estar heparinizadas, então a gente tem que tomar cuidado, porque aí ela não vai morrer de Covid, mas vai morrer de hemorragia pós-parto, né? Então, acho que isso vale a pena chamar essa atenção. Sabe, os cuidados de uma paciente que está no Covid, ela pode ter as outras doenças obstétricas, e acontece. Sim, então, se a gente deixar só para os intensivistas, a gente vai comer bola,
Não, nós tivemos um caso aqui, não que nós perdemos a paciente, mas era Covid também, fez uma atonia uterina, hipotonia no segundo ou terceiro dia, pós-UTI, pós-interrupção da gestação, né? Mas nós ficamos em cima dela e a gente conseguiu reverter e foi tudo tranquilo, ela também evoluiu bem. Mas depois, né? Maravilha. Só para encerrar, eu acho que eu vi o negócio que você postou do Doppler, né? Só para chamar a atenção que o Doppler, a COVID ele não altera o Doppler. A gente não viu nenhum caso que a COVID altera o Doppler. O parâmetro para resolução é cardiotoco, né? É boa e velha cardiotocografia. Agora, vale pela mesma coisa das outras doenças, né? Não é porque ela tem COVID que o Doppler não pode estar alterado, né? Então, pode acontecer de ter alguma patologia que provoque alteração do padrão cinético. É outra coisa que pega a gente muito na obstetrícia, porque, assim, né, nós estamos muito habituados a piora do quadro fetal com alteração de Doppler, né? Isso é uma coisa que a gente vem de EDEX, e as patologias, né? Principalmente a pré-eclâmpsia, que a gente trabalha muito, altera Doppler. Então, a gente não está habituado, né? A gente fala obstetra em si, não está habituado a trabalhar com uma piora fetal com Doppler normal, né? Eu acho que isso também, né, dificulta bastante. Eu que faço fetal, para mim, é muito, muito bacana de ver isso, né? Que a cardiotoco, ela não pode ser abandonada, né? Ela é um exame espetacular, tá? Então, a gente tem que manter essa... Principalmente nessa situação do COVID, que muitas vezes o que vai determinar a resolução é uma alteração da cardiotópica, né? Assim, do ponto de vista, a paciente tendo piora, a cardiotópica vai dar o sinal antes do Doppler, né? Exato. E a outra coisa que também o oligômeno não é fator determinante para a resolução da gestação nesse caso, tá? Porque ela pode fazer o oligômeno, Ângela, e faz o oligômeno muito decorrente do tratamento que ela está recebendo na UTI. Eles fazem muita restrição de líquido em algumas situações do COVID, isso faz o oligômeno. O que a gente tem que falar para o pessoal da UTI quando tiver oligômeno? Olha, maneira aí na hidratação, mantém um balanço pouquinho positivo, que daí resolve o oligômeno, tá? Para você não tirar um bebê antes da hora só pelo fator do oligômeno. Agora eu vou fazer um questionamento também, assim, essas cardiotóxicas, 28, 30, 31 semanas, 32, como é que a gente conduz isso, né? Alan, você podia colocar. Né, viu, Alan? Sim. Agora eu te questiono, assim, que eu... Não, muito bacana, tá? Deixa eu te mostrar aqui, ó, a cardiotocografia... Tem um slide para isso. É bacana, porque assim, né? Ela, sem dúvida, é o exame de escolha, né? Só que a redução da variabilidade, principalmente em pacientes sedadas, ela não deve ser considerada como critério de gravidade, porque quando você usa bloqueador neuromuscular, o feto também para de se mexer, para de respirar, né? Exato. Então, o critério, ele tem que ser desaceleração. Esse é o critério cardiotocográfico para resolução, né? E aí, assim, a redução do líquido amniótico, olha que interessante esse caso que eu tive, né? 37 semanas, ela teve um Covid até leve, tá? Olha o oligômeno que ela fez, né? Caiu, de fato, aqui o líquido e na outra semana já recuperou. Foi uma coisa impressionante, assim, né? Então, de fato, o oligômeno também não pode ser considerado de maneira isolada um fator de resolução, mas é um fator de atenção, claro, com certeza um fator de atenção, mas não de resolução. Muito interessante, né? Mas, assim, desaceleração, que é o critério para resolução aí na COVID, tá bom? Maravilha. Acho que a hora está avançada, né, professora Vera? Acho que a gente vai ter que, né, encerrar já, mas acho que foi muito produtivo, né, Ângelo? Não, eu acho que foi muito produtivo. Eu acho que, assim, vocês estão de parabéns por essa iniciativa. Eu acho que é sensacional, né? A gente já tinha acompanhado outros, a gente não consegue acompanhar todos, porque os horários e tal, mas é uma iniciativa que todos vocês estão de parabéns por terem criado e ajuda muito a gente, né? Quem tem alguma dúvida, quem tem participado dessas lives, a gente consegue tirar as dúvidas, aprender muito, né, com a experiência de vocês, que é bem maior, né? Eu agradeço o convite, né, pela participação.
né? Da professora Rosiane? Avisa todo mundo para assistir, porque a gente acha que o povo está cansando, né? Então, no começo tinha 100 pessoas, 90, 80, agora hoje teve 25, 26. E, na verdade, assim, né? Eu acho que é a mesma coisa que a gente tem visto com a doença, né? A gente cansou da doença, mas o vírus não cansou da gente, ele está por aí, né? Então, Exatamente. as pacientes ainda estão chegando. É um Exatamente. grande prazer. Obrigada. Obrigado, viu, gente? Obrigado Eu agradeço a oportunidade. todos. Obrigada, Não gente. esquece pelo de convite. mim hoje, 14 horas, tá? Você me liga. Pode deixar. Beijo. Um abraço, gente. Um Queremos abraço a todos. agradecer. Tchau, tchau. Um abração. Tchau, tchau.